Olá, meu povo, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula da Hoje Falamos de Amor. Hoje vamos falar sobre um assunto sensacional chamado como lidar com a sua sogra. O seu marido aí não sabe lidar com a mãe dele, vocês têm tido problemas com relação a isso. Então hoje a gente vai falar exatamente sobre esse ponto e eu quero te convidar para poder assistir essa aula junto comigo, para a gente poder aprender um pouquinho aí, você mostrar para o seu parceiro como ele lida, né, com a mãe dele nessa nova fase da vida de vocês como casados ou dentro de um namoro, mas principalmente mais voltado aqui para a galera que já está casada e não consegue, né, estabelecer limites. Então vamos lá. O relacionamento com a sogra, o papel do marido na construção de uma nova família. Como encontrar o equilíbrio entre o respeito à família de origem e a proteção à nova família que está sendo construída. Então, vamos falar sobre isso agora, meu povo, direto e reto. Esse vídeo aqui vai ter uns 5 minutos no máximo, tá bom? Tô olhando aqui pro lado porque tem uma galera que tá acompanhando a gente aqui junto, então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa pensar é a transição de filho para marido. Antes, o teu esposo ou o teu amado aí, ele era somente filho. Agora, ele está se tornando um cidadão que é um marido. Rafael, quais são as diferenças disso? As diferenças são o quê? Dentro da composição como filho, ele adota posturas e comportamentos relacionados apenas como filho. E agora, como marido, ele precisa. Eu não vou nem dizer que ele deveria. Estou falando que ele precisa, de fato, tomar comportamentos que sinalizem que ele é um marido. Mas, Rafael, por quê? Porque se o seu marido, e dentro do seu casamento, do seu relacionamento, aí vou colocar seu namorado aí também nessa jogada, o seu namorado, seu noivo ou seu marido, ele não conseguir estabelecer que ele agora é um marido, o que vai acontecer no seu relacionamento? Intromissões excessivas da sogra, falta de privacidade e autonomia de vocês como casal, conflitos constantes sobre de que lado você tá. A tua mãe, meu chefe, a tua mãe, meu parceiro, ela vai começar a se colocar numa posição de você tá com ela, de tratando como ela, não como a sua esposa, ou tá comigo? E aí você vai ficar numa sinuca de bico. Por quê? Porque você não tá se colocando no papel de marido ainda. Você tá permanecendo somente no papel de filho. Rafael, eu posso ser filho e posso ser marido? Óbvio, com certeza. Mas você não pode esquecer em nenhum momento que você é marido. Vamos lá, vou continuar. Sensação de abandono ou desvalorização da sua parceira. A sua parceira vai começar a pensar que você está desvalorizando ela. Por quê? Porque você não está se colocando como alguém que está ali por ela e para a família que vocês estão construindo. E o problema não é você ter um bom relacionamento com a sua mãe. Eu quero que você tenha um bom relacionamento com a sua mãe. Eu quero que o seu marido tenha um bom relacionamento com a mãe dele. Você também quer isso, provavelmente. Você não vai ser aquela esposa megera que, não, eu quero que meu marido nunca mais fale com a mãe dele. Não. Se você tá aqui hoje falando meu, vocês dão risada, né? Mas se você está aqui, você não quer isso. Você quer que o seu marido tenha um ótimo relacionamento com a mãe dele. E a mãe dele tenha um ótimo relacionamento com você também, que é a esposa, que é a namorada. Isso é o que a gente quer. O que a gente quer também é que você consiga e o seu marido consiga estabelecer limites saudáveis para proteger o casamento e o relacionamento de vocês. E como que isso pode ser feito, Rafael? Como que o marido pode estabelecer limites sem se sentir culpado? Porque o grande problema, meu povo, que eu vejo de muitos maridos é que na hora de estabelecer esses limites eles se sentem culpados. Porque, nossa, a minha mãe sempre cuidou de mim. A minha mãe sempre esteve do meu lado. A minha mãe sempre fez tudo por mim. A cabeça até coça. E tudo isso são argumentos que demonstram a verdade, mas não necessariamente apresentam o quê? Um nível ali de maturidade para ele entender que a sua mãe te criou, a sua mãe fez tudo isso para que você se torne o marido que você é hoje. Foi para isso que a tua mãe te criou, pô. Para você ser um baita do marido, um baita pai, um baita parceiro, um baita namorado. Então, como que você faz isso sem se sentir culpado? Vamos lá. Primeiro, você reconhece a nova família, entendendo que você, ao casar, a sua prioridade deve ser a sua esposa e seus filhos. Rafael, isso é muito difícil para mim. Tudo bem? Entendo. Mas bota na sua cabeça que isso não significa que você vai abandonar a sua mãe.
mas você vai reorganizar as suas prioridades. Olha só, reorganizar prioridades. Perfeito? Então, se eu fosse colocar aqui esse reconheça a sua nova família, eu acredito que essa frase aqui, ó, é a mais importante desse tópico. Reorganizar prioridades. Segundo ponto, comunique-se com clareza. Estabelecer limites não é sobre ser rude. Você não está sendo rude com a sua mãe. Você está deixando claro as suas decisões são decisões como um casal. Então você está falando, mãe, olha só, eu entendo, eu vejo que você pensa dessa forma, mas eu quero deixar claro para a senhora uma coisa. Olha, nem falei nem para você, para a senhora, que algumas decisões são apenas do casal. Então eu e a Joyce, aí no meu caso, você que se chama Gustavo e, sei lá, sua parceira se chama Cláudia. Eu e a Cláudia, tá bom? Nós tomaremos uma decisão porque nós somos um casal. Ponto. Perfeito até aqui? Terceiro, evite triangulações. Isso daqui é um erro absurdamente grande que muitos casais cometem. Se você é um pombo correio do teu relacionamento, você está fazendo a maior besteira da sua vida. Por quê? Porque a partir do momento que você se coloca numa posição de pombo correio, você está deixando claro para sua mãe, para sua esposa, ou da sua mãe e da sua namorada que elas não precisam se comunicar, porque você está ali tentando mediar aquele assunto. Só que você, meu caro cidadão, precisa ser um homem decente a ponto de encorajar que elas conversem diretamente uma com a outra. A pior coisa para uma família é isso daqui, ó, existir um mensageiro dentro da família, porque ao invés de ajudar na comunicação, você está só atrapalhando. E muitas vezes você pensa, nossa, eu estou ajudando, porque elas agora estão conversando. Elas não estão conversando. Você está fazendo o papel de pombo correio. Quarto ponto, defina espaços e momentos. Se a sua mãe tem o hábito de aparecer na tua casa sem avisar, chegar lá já, não, vamos almoçar junto, opinar demais, conversa com ela sobre momentos para visita. Quando essas interações devem acontecer? Não pode existir uma surpresa. Por quê? A sua casa é a sua casa, a casa da sua mãe é a casa da sua mãe. Então, defina espaços e momentos. E, último ponto aqui, de como, estabelecer limites sem culpas, proteja a sua esposa emocionalmente. Isso daqui é muito sério. Proteja sua esposa emocionalmente. Se a sua esposa, expressa um incômodo com certas atitudes da sua mãe, valide os sentimentos dela. Porque se você tenta minimizar os problemas que ela está sentindo, a sua esposa está sentindo, você vai arrumar um problema dentro do seu relacionamento e você também não vai resolver um problema entre nora e sogra. Perfeito? Então, como estabelecer limites sem culpa são esses 5 pontos. Perfeito? E como que a gente trabalha agora com o casal? Como que a gente estabelece e fortalece o casal dentro disso daqui? A gente primeiro alinha expectativas. Perfeito, meu povo? É muito importante que vocês estejam alinhados sobre a expectativa de vocês sobre essa relação nora e sogra, ou mãe e filho. Por quê? Quando vocês estabelecem essas expectativas, vocês alinham, na verdade, vocês conseguem fazer o seguinte. Meu Deus, calma aí que agora travou aqui o meu cursor. Pronto. O que vocês conseguem fazer? Vocês sabem o que esperar da relação com a sogra. O que precisa ser ajustado? Olha, sua mãe não pode vir todo domingo aqui almoçar. A gente também não vai para lá todo domingo jantar ou fazer seja lá o que for. Então a gente alinha expectativa. O que a gente espera dessa relação? A gente espera que a gente se trate bem, que a gente se encontre talvez semanalmente, mas de tal forma. Perfeito. Segundo ponto, estabeleçam códigos do casal. Isso daqui é muito sensacional, muito sensacional. Um código do casal. Para que esse código, Rafael? Por que esse código é legal? Quando você cria um código entre você e o seu parceiro, entre você e a sua esposa, uma frase, um gesto, alguma coisa que possa simbolizar ou sinalizar, melhor dizendo, quando um dos dois estiver percebendo que talvez o limite não esteja sendo legal.
vocês estejam ultrapassando algum limite, que de repente daquela conversa ali não vai sair nada de produtivo. Então existe algum código, por exemplo, a gente coça o nariz, a gente dá 2 piscadinhas um pro outro, a gente dá uma levantadinha na sobrancelha, a gente pega na mão do outro e faz um carinho diferente. Por quê? Porque vocês dois estarão se comunicando sem verbalizar aquilo para todo mundo, que algo não está bacana dentro daquilo que está acontecendo. Então estabeleça um código de vocês. Tá joia? Isso daqui é sensacional. Eu e Joyce, nós temos um código quando a gente já passou muito tempo em algum lugar e a gente quer ir embora, né? E às vezes sem sinalizar para as pessoas que a gente já quer ir embora, a gente dá tipo uma levantadinha na sobrancelha assim um pro outro. Então a gente já sabe que, ó, tá na hora da gente ir. E nós geralmente vamos embora nesse momento, a gente se despede e parte. Então a gente já se comunica dessa forma. Terceiro ponto aqui de exercícios práticos para fortalecer o casal. Reflita sobre a sua postura. Se você é um marido, pergunte se a minha mãe tem mais influência no meu casamento do que ela deveria. Se sim, o que você precisa mudar? Se você perceber que a sua mãe ela exerce uma influência muito grande dentro do seu relacionamento, né, do seu casamento, você precisa mudar e ter algum comportamento diferente disso. E o último ponto aqui, sem mais delongas, façam acordos sobre limites. Listem as situações que geram conflitos e decidam juntos como lidar com cada uma dessas situações. Quais situações, Rafael, poderiam gerar conflitos entre nora e sogra ou entre mãe e filho? Ah, minha mãe quer participar das viagens que a gente quer fazer como casal. Opa, vamos estabelecer um limite sobre isso? Vamos. A minha mãe, ela quer almoçar aqui em casa todo sábado. Tá, vamos estabelecer um limite sobre isso também. A sua mãe, quando entra no carro, ela senta no banco da frente, do carona ali. Você tá dirigindo e eu sou sua esposa e tenho que sentar no banco de trás com as crianças. Vamos estabelecer um limite sobre isso? Então, estabelecendo limites, vocês conseguem fazer acordos e ter um relacionamento melhor também. Tá joia? Então, meu povo, isso daqui foram pontos que eu separei pra gente pensar um pouco sobre o relacionamento com a sogra e o papel, né, do marido na construção da família.